Então, esse aqui é o plano de ensino, né? Aqui está a ementa, os objetivos, compreender o orçamento como algo sistêmico, elaborar e analisar um orçamento empresarial, compreender a importância, adquirir noções básicas da HP 12C. Então, essas são as habilidades. Manuseio da calculadora HP 12C, senso crítico, habilidade na utilização da plataforma Moodle, disciplina no cumprimento das atividades, pontualidade, responsabilidade, estabelecimento de metas, planejamento, ética acadêmica, raciocínio lógico, matemática. Então, nós vamos ter, a princípio, uma prova valendo 7 pontos, e nós teremos 2 trabalhos. Já está marcado aqui, uma para o dia 29 de agosto, valendo 1 ponto, outro para o dia 19 de setembro, valendo 2 pontos. A princípio, se tiver tudo na mesma estrutura, nós vamos ter uma atividade valendo 3 pontos e uma prova valendo 7 pontos. Se nós voltarmos para o presencial, a prova vai ser no formato impresso, na sala de aula normal, tá? Mas isso é algo que nós não temos certeza ainda, vai depender do decreto do governador, vai depender se até lá, enfim, tiver tudo ok com a Covid, tá? Bom, então nós vamos hoje fazer a apresentação do plano de ensino, fazer uma introdução dos conceitos básicos, depois nós vamos trabalhar praticamente um orçamento, né? Orçamento de vendas, determinação da quantidade de matéria-prima, tal. Então, nós vamos trabalhar a parte inicial do planejamento, do orçamento, planejamento financeiro. A previsão da prova é no dia 27 de setembro, até o dia 4 de outubro, a data vai ser definida ainda. Vamos continuar o finalzinho do plano de ensino, a gente vai terminar, não vai dar para terminar tudo no NPC 1, então nós vamos pegar um pedacinho do NPC 2, e no finalzinho do NPC 2, nós vamos pegar valor presente líquido, valor presente, taxa interna de retorno, e pronto, ok? Esse aqui é a bibliografia. Tá, então, deixa eu... Sim, professor, tá dando para ver. Tá, ótimo. Então, o que é o conceito de administrar, né? Vocês devem ter visto com o professor Jairton, né? Não foi o Jairton. Quem foi que deu para você estagiar? Foi o professor Jairton ou foi a professora Ellen? Foi a professora Ellen. Professora Ellen, né? Então, a professora Ellen, ela deve ter trabalhado muito bem esses 4 conceitos da administração, que é o planejamento, né, organização, liderança e controle, correto? Vocês devem ter visto muito, né, nas teorias clássicas de Taylor e Fayol, né? O que é planejamento? Quando vocês pensam em planejamento, o que vem na cabeça de vocês? O que é planejar? A pessoa, eu acho que é agir antecipadamente, né? Planejar aquilo. Acho que é isso. Eu penso assim. Muito bem, obrigado. Então, planejar, anota aí um conceito no caderno, é um conceito muito simples, mas que eu gosto muito, que planejar é pensar antes de agir. Pensar antes de agir. Quando você pensa antes de fazer alguma coisa, você está planejando. Entenderam? Tá? Então, por exemplo, vocês acham que a nossa disciplina ela foi planejada, sim ou não? Sim. Sim, foi planejada. Tanto é que acabei de mostrar para vocês o nosso planejamento. Se vocês pegarem o plano de ensino, o que é o plano de ensino? O que é o plano? Plano é o planejamento que foi solidificado em um documento. Então, o que é um plano? O que é um plano de ação?
São ações que foram planejadas e que estão escritas num pedaço de papel. Tá? Então, o planejamento é pensar antes de agir. Tá? Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está falando o que, que uma empresa decidiu, né? Quais são as ações, as decisões que ela tomou em relação ao planejamento financeiro, né? Que é o orçamento de vendas, orçamento de produção e assim por diante. Ok? Então, por exemplo, vamos planejar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já estão planejando a formatura de vocês ou não? A sala de vocês, por acaso, planejou alguma coisa ou não? Ou não tem nada planejado? Não, professor, a gente não planejou ainda a formatura. Pois é. O pessoal de direito, eles começam a planejar logo no primeiro semestre. O pessoal de medicina, eles já planejam logo no primeiro semestre, porque uma formatura é uma festa muito cara. Então, desde o primeiro semestre, o pessoal já organiza uma comissão de formatura e eles começam a juntar, arrecadar dinheiro para não ficar muito pesado, entendeu? Então, o planejamento é uma coisa muito importante. Quando você planeja uma viagem, ele sai mais caro ou sai mais barato quando você planeja uma viagem? Hein? Sai mais barato, professor. Ah, é? Por que que sai mais barato? Porque são calculadas várias questões, né? Desde o Hum, trajeto até mesmo em questões financeiras, né? As sim. pessoas sempre optam por gastar menos, né? Então, quando acontece o planejamento, elas já vão com essa intenção, aproveitar bastante a viagem, gastando menos, né? Gastando pouco. Uhum. Isso mesmo, isso mesmo. Quando você planeja uma viagem, quando você planeja uma viagem, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu quero me planejar para fazer uma viagem para, sei lá, Fortaleza. Você já fica de olho, né? E se você compra uma passagem com antecedência, geralmente sai mais caro ou sai mais barato? Pessoal, Sai mais barato. sai bem mais barato, né? Uma coisa é você comprar uma passagem com antecedência. Outra coisa é você comprar uma passagem. O que que acontece com uma passagem se você compra em cima da hora? Surgiu uma emergência, tu tem que comprar uma passagem em cima da hora. O que que acontece? É bem mais caro. Bem mais caro. É Dois bem mais mil, caro. R$ 3.000 para É, cima. é, isso mesmo. Então, é porque a companhia aérea entende que se você está comprando em cima da hora, é uma coisa meio que emergencial, né? Então, bem mais caro. Então, o planejamento, ele faz parte do administrador, né? O professor Wilson e eu, nós já estamos planejando o dia do administrador. Você sabe qual é o dia do administrador? Quem sabe? Qual é o dia do administrador? 9 de setembro, professor? É 9 de Ou é setembro. 10? É Não, é 9, 9 né? de setembro. Não, 9 de setembro. Mel falou, 9 de setembro. Então, que dia é hoje? 9 de agosto. 9 de agosto. Então, um mês antes, nós já estamos planejando. Nós já definimos uma pessoa que nós vamos convidar. Eu não vou falar para ficar uma surpresa, certo? Mas nós convidamos uma pessoa show de bola, muito especial, para fazer uma palestra para a gente no dia 9 de setembro. Eu convidei a pessoa, né? A pessoa aceitou o convite, porque a agenda dela tava livre e ela já topou. E se eu convido uma pessoa em cima da hora, o que que pode acontecer? Hein? Se eu tivesse convidado uma semana antes, o que que pode acontecer? O que que poderia acontecer? Pode ser que ela não tenha como ir, né? Devido a Exatamente, outros compromissos. exatamente. Então a Mel falou muito bem. Então, planejamento
é uma coisa olha, não é puxar sardinha, mas os japoneses são muito bons para o planejamento. Então, essa Olimpíada, que deveria ocorrer o ano passado, o Japão já tinha planejado com muita antecedência, com muita antecedência. Então, os estádios, o que aconteceu nesse planejamento? Que eles não previam que nós iríamos ter uma crise sanitária, uma pandemia, né, a nível mundial, eles não preveram isso. E eles tiveram que adiar a Olimpíada por um ano. Vocês assistiram a Olimpíada ou não? Assistiram? Gostaram? Gostaram da Olimpíada? Hein? Sim, Então, professor. foi muito bom, né? Foi muito bom. O que aconteceu? O que aconteceu com o Japão? O Japão, ele fez um planejamento não somente físico, estrutural, mas ele mapeou das modalidades olímpicas quais eles teriam chance de ter medalha olímpica. Então, o Japão financiou vários atletas em modalidades que normalmente o Japão não ganharia, né? Então, por exemplo, ele ganhou medalha de ouro em esgrima, né? Ganhou bastante medalhas no skate, no skate cheio de garotinhas, né? Meninas. Ele conquistou praticamente todas as medalhas, quase todos os pódios. Então, o Japão, ele teve recorde de medalhas. Se não me engano, acho que foram umas 58 medalhas no total. O Brasil também foi muito bem, né? O Brasil também teve recorde o Brasil teve recorde de medalhas, muitos deles em esportes nas quais o Brasil já era considerado com grande competência mundial, que foi o surf e o skate, né? Surf e skate, ok? Enfim, então, nós obtivemos 21 medalhas olímpicas, ok? Acho que foi 7 ouro, 6 pratas e 8 bronzes, né? Ok? Qual foi o esporte que vocês mais gostaram na Olimpíada? Vôlei? Masculino ou feminino? Feminino, né? Ou masculino? Feminino. Rapaz, os Estados Unidos deram uma lavada no Brasil, né? O voleibol feminino americano já tinha sido eliminada pelo Brasil 2 vezes. Elas já tinham recebido medalha de prata 2 vezes eliminadas pelo Brasil. Então, as americanas estavam realmente deram uma lavada deram uma lavada no Brasil, né? Vocês viram vocês chegaram a ver o depoimento do Alisson quando ele perdeu no vôlei de praia ou não? Alguém chegou a ver? Então, o Alisson, ele falou assim, ó, o mundo inteiro, claro que está exagerando, mas o mundo inteiro está investindo no vôlei de praia. E aí ele criticou o Comitê Olímpico Brasileiro, mais a Confederação de Vôlei, que o vôlei no Brasil está parado. Ele quis dizer assim, eu acredito também, viu? E o Comitê Olímpico, ou então o Comitê, a Federação de Vôlei Brasileiro não está fazendo nada, ou quase nada, pelo vôlei de praia, né? Bom, então é isso, né? Então, o planejamento, ele faz parte do administrador, tá? Ok? Então, o que é planejar? Não só no vôlei, Matheus, não foi só no vôlei, não. Em todos os esportes, né? Aí você vê que é muito mais um esforço individual do atleta brasileiro do que propriamente incentivo do governo. Quase não tem, né? Infelizmente. Aliás, não é só esporte, né? O Brasil é um país que ele não é muito bom em planejamento, certo? Isso infelizmente, é verdade. Nós não temos
nós não temos... Ó, faltou o clube do Remo para ir jogar. Pois é, faltou o clube do Remo, né? Ó, o clube do Remo podia contratar o Messi. O Messi está disponível, né? Ok? Paris Saint-Germain está competindo, mas aí se o Remo quiser, né? Pode ser que contrate, né? Sim, vamos lá. Então, o primeiro item que nós temos aqui é o planejamento. O segundo é a organização. O que é organizar? O que é organizar? Quando planejar, já acho que já trabalhamos bem. O que é organizar? Gabriel, determinar atividades... Peraí. Deixa eu ler aqui. Gabriele, determinar a atividade para atingir resultados. Determinar atividades. Tá. Colocar as ideias em ordem. Legal, legal. Beleza. O que mais? O que é organizar, pessoal? Organizar. Vocês são pessoas organizadas? Vocês são pessoas organizadas? Hein, pessoal? Deixa eu fazer a chamada aqui. Antônio, não tá? Eu tento. Antônio, não. Daniela, ok. Enzo, não. Gabriele, ok. Larissa, não. Lívia, presente. Matheus, ok. Mel, ok. Roberta, não. Tobias, presente. Sim, pessoal, vamos lá. O que mais? O que quer dizer, o que quer dizer organizar? O quarto de vocês está bem organizado? Hein, pessoal? O quarto está bem organizado? Hein? Sim? Por que que você diz que o seu quarto está organizado, Lívia? O que quer dizer um quarto? Um quarto bem organizado quer dizer o quê? Que as coisas estão no devido lugar, estão em ordem, né? Então é isso, né? Então organizar é deixar as coisas em ordem, né? Tem uma outra definição de organizar, é que organizar, anota aí, organizar é dividir tarefas, né? Então, por exemplo, o professor vai passar um trabalho, o trabalho é dividido em equipe, então quando vocês recebem a incumbência, vocês vão dividir, vocês dividem as tarefas, o que cada um vai pesquisar, por exemplo. Então, isso é organizar também. Então, organizar também é dividir tarefas. Certo? Ok? Tá? Então, isso tem a ver com organização. O próximo item, né, nós temos aqui um conceito mais novo, que é liderar. Né? Liderar. Né? Antigamente era dirigir, né? O que é liderar? O que é liderar? Instruir? Pode ser também. Né? O líder, ele instrui também. Mas quando você fala liderar, o que o líder faz? Quem é o líder da sala? Eu não estou falando de representante, tá? Estou falando de líder. Quem é líder na sala? Quem vocês consideram que seja um líder na sala? A Lívia está dizendo, acho que é a Lívia. É você, Lívia? É você, Lívia. A Mel está dizendo que você que é a líder. Quem é a líder da sala? É a Não, Mel? professor, é a Mel. É a Mel? A Mel está dizendo que é representante. Né? Representante. Uai. Quem é a líder? O que o líder faz que ele se torna um líder?
Ah, professor, acho que é aquele que lidera uma equipe, né? Aquele que faz a frente, aquele que orienta. Aham, muito bem. Então, o líder, isso mesmo, o líder é aquele que toma a iniciativa, né? Eu acho que uma palavra muito forte para liderança é influência. Líder é aquele que exerce uma influência sobre um grupo de pessoas, tá? Que o líder e chefe, ser líder e ser chefe é a mesma coisa? Sim ou não? O que vocês acham? Não, Mel está professor. Mel tá dizendo que não, Lívia também está dizendo que não. Qual é a diferença? Qual a diferença de líder e chefe? O líder influencia. O chefe, o chefe é aquele que só quer. O chefe é aquele que só quer mandar. O chefe pode não ser líder, certo? Tá certo, Mel. Ah, o chefe, ele pode ser chefe por uma questão de posição, né? Ele está lá por uma questão de posição hierárquica. Ele é o chefe, ele que manda, né? Uma pessoa que não é chefe pode ser líder? Sim ou não? Sim, né? A pessoa pode não ser chefe, Gabriel também está dizendo, uma pessoa pode ser chefe e não ser líder. E ser líder, aliás. Ele não é chefe, não tem cargo, mas exerce uma liderança, né? E como é que ele consegue liderar, então, se ele não é chefe? Ele lidera por onde? Qual é a base da liderança dele? Influência. O que mais? O chefe manda seu subordinado. Ok. O líder pode ser um líder por conta da competência dele. Não pode? O cara é um cara super competente e ele pode exercer uma influência, não pode? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, né? Sim, né? Isso mesmo. Então, o líder, ele pode ser uma pessoa que não tenha cargo, mas ele pode exercer um faxineiro de uma empresa, não menosprezando. Pode ser um líder? Sim ou não? Sim, pode. Pode sim, claro que pode, né? Faxineiro pode ser. Por falar em faxineiro, vocês assistiram a luta daquela boxeadora? Qual é o nome dela? É Bianca, é? Bianca Ferreira? Aquela que ganhou medalha de Aquela que ganhou medalha de prata no boxe, vocês assistiram? É Bianca, é o nome dela? Sim? Acho que é, né? Vocês chegaram a assistir? Sim, pois é. Quem ganhou foi uma irlandesa. E essa irlandesa, ela é faxineira. Faxineira, sabiam disso? Ela que ganhou medalha de. Eu achei a entrevista dela uma pessoa muito humilde, muito gente boa. Ela que foi a medalha de ouro no boxe feminino, certo? Lá na Irlanda, né? Bom, então já falamos sobre planejamento, né? Planejar é o que mesmo? O que é planejar? O que é planejar? Pensar antes de agir, né? Planejar é pensar antes de agir. O que é organizar? Dividir tarefas, né? Dividir tarefas. O que é liderar? Liderar. Influenciar, né? Liderar e influenciar, tomar iniciativa, ok? E por último, controlar. O que é controlar? O que é controlar? Hein, pessoal? Controlar, manter sob controle, legal. Quem é aqui na sala, levante a mão, quem sabe controlar bem o seu dinheiro? Quem controla bem o dinheiro? Levanta a mão.
Tem um lugar para vocês levantarem a mão. Quem aqui que anota tudo? Quem anota tudo que gasta? Quem anota? Eu vou mostrar para vocês aqui um caderno. Não sei se dá para vocês verem. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Ó, ó. Tá dando para ver? Eu tenho aqui Ah, esse aqui é o caderno, não é esse caderno aqui. Eu tenho aqui um controle, deixa eu ver se eu acho aqui. É porque é muito parecido. Ó, tá dando para ver? Tá dando para ver? Sim, professor. Tá? Eu tenho aqui um caderno que se chama Controle do Caixa. Então, olha aqui, ó. Ver se vocês conseguem, ver se dá para ver. Acho que não dá para ver, né? A égua tá ruim aqui, tá? Eu anoto aqui tudo que eu gasto, tá? Por que que eu anoto tudo que eu gasto? Porque é uma forma de eu controlar o meu salário, né? Vocês acham que é importante a gente anotar o que a gente gasta? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Por que que é importante a gente anotar? Para ter um controle. E para ter um controle. E por que que é importante ter um controle do que a gente gasta? Hein, pessoal? Vocês falaram que é importante, né? Controlar. Aí eu estou perguntando, por que que é importante controlar o que a gente gasta? A Mel está respondendo, para não gastar com coisas desnecessárias. Isso mesmo. Para não exceder. Isso mesmo. Né? Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai comprar um objeto qualquer e a loja está hoje oferecendo até 24 vezes. Né? Eu estou vendo a propaganda na televisão, propaganda aí da... Eu acho que Magazine Luiza, Casas Bahia, eles já estão parcelando em 24 vezes. Antigamente era até 12 vezes, agora até 24 vezes. Aí a pessoa fala assim, 24 vezes de R$ 50, R$ 60, R$ 90. Aí a primeira coisa que a gente pensa é, R$ 90 dá no meu bolso, dá no meu bolso. Não é assim que a gente pensa, né? E aí vai comprando as coisas e não anota, né? Vai comprando, vai comprando, vai comprando. Chega uma hora que a coisa aperta, né? Então, deixa eu opa, controlar aqui o microfone. Né? Então, por exemplo, você faz 24 vezes for R$ 90, é 2.160, né? Então, a pessoa tem que anotar tudo que você gasta para não exceder, né? O planejamento financeiro, vocês acham que tem mais a ver com o quê, hein? Com planejar, com organizar, com liderar ou com controlar? O que vocês acham? Controlar, eu acho, professor. A Mel está dizendo que é um pouco de cada, né? Eu acredito que desses quatro, sem dúvida alguma, dois se destacam mais. Quais são? Dois se destacam mais. Quais são? Planejar e organizar. A Mel está dizendo que é planejar e organizar. Alguém pensa diferente? O que vocês acham? Né? Ele está dizendo o seguinte, que o nome é planejamento financeiro. Ora, se é planejamento, então é planejar. E a partir do momento que você planeja um orçamento, né, o segundo verbo mais enfático é o controlar. Porque a partir do momento que você anota, estabelece as metas dentro de um orçamento, você tem uma ferramenta de controle. Você tem uma ferramenta
O que é controlar? Controlar é acompanhar, é verificar, é checar, é ficar em cima, tá? Para ver se aquilo que foi planejado está sendo executado ou não, correto? Tá? Então, a gente observa que o Brasil, ele é muito ruim, né? O Brasil é muito ruim de planejamento e é muito ruim de controle, né? Quando faltou oxigênio lá em Manaus, foi falta de quê? De planejamento e falta de controle, certo? A White Martins já tinha alertado o governo estadual muito tempo antes que provavelmente iria faltar oxigênio em Manaus. E aí o governo demorou muito para agir, certo? E consequentemente, infelizmente, muitas pessoas ficaram sem oxigênio, falta de planejamento e falta de controle, né? Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, se tivesse um bom planejamento, já teria comprado as vacinas da Pfizer, certo? Eu não estou falando na ótica política, tá? Não estou comentando isso, mas eu tô comentando na ótica de administração. Faltou ou não faltou planejamento? O que vocês acham? Faltou, professor, demais, até demais a conta. Faltou planejamento, sim. Por exemplo, quando faltou a dose da vacina, da segunda dose, teve um mês aí, eu pergunto para vocês, não foi falta de controle? Não foi falta de controle, pessoal? Né? Então, o Brasil, ele peca muito. Nós, brasileiros, pecamos muito no planejamento. A gente é muito ruim em planejamento. Muito ruim em planejamento. Tá? Os países desenvolvidos, eu estou falando dos Estados Unidos, até mesmo a China, que é um país comunista, ele é muito bom de planejamento. Né? Há muitos anos atrás, a China se planejou e investiu em tecnologia. Hoje, quais são os países mais desenvolvidos na indústria farmacêutica, na fabricação de vacinas? Quais são os países, pessoal? Diga lá. Quais são os países que produzem a IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo? Quais são os países? Pessoal? Tem 2 países que se destacam. Quais são eles? Espera aí. Quem foi que escreveu aqui? China e Estados Unidos. Né? Não, os 2 países. Tudo bem, Estados Unidos é muito bom em pesquisa. Muito muitas dessas vacinas foram desenvolvidas. A AstraZeneca foi pela Universidade de Oxford, né? Mas em termos de indústria, é a China e a Índia. Os maiores fabricantes de IFA, que é ingrediente farmacêutico, farmacológico, né? Ativo, que é a matéria-prima que faz as vacinas, é a China e a Índia. Né? O Brasil, ela colocou uma verba de dinheiro para montar uma indústria de vacinação, mas eu acho que por motivos de corrupção nunca foi levado na frente. Entendeu? Então, o que aconteceu? O mundo inteiro está na mão de 2 países, China e Índia, na produção desse ingrediente, do IFA. O Brasil, agora, que está querendo desenvolver. Lá para setembro, outubro, eu acho que é o Instituto Butantan, agora eu não lembro se foi o Butantan ou se foi a Fiocruz, uma dessas duas estão desenvolvendo o IFA, que vai ser produzido no Brasil. Isso faz com que a gente não fique dependendo do mercado externo, nem da China, nem da Índia. Então, nós vamos ser autossuficientes. Mas, por enquanto, a gente depende
desses dois países, né? Tá? Então, vocês vejam só como é importante o planejamento, como é importante o controle na gestão de um país, na gestão de uma empresa, né? Vocês acham que isso é importante na nossa vida pessoal? Sim ou não? É importante a gente saber planejar, organizar, liderar e controlar? Sim ou não? O que vocês acham? Com certeza, né? Ora, se isso é importante para a gente, quanto mais para a empresa, né? A empresa também, ela precisa ter um bom planejamento, né? Muitas empresas quebram porque não se planejam bem, ou quando planeja, não executa, ou quando planeja mal, certo? Então, e a maioria das nossas empresas não tem controle. Pessoal, eu trabalho no Sebrae, e eu sou consultor do Sebrae também, tá? E eu já tenho o quê? Quase, acho que uns 15 anos de consultoria, e eu faço consultoria também na área financeira. É muito difícil, a maioria das empresas, e eu não estou falando de empresas novas, de empresas antigas, elas não têm planejamento, elas não anotam, entendeu? Elas não têm controle. Eu fiz uma consultoria numa empresa, uns anos atrás. Poxa, foi uma das poucas empresas que eu fiz que era tudo organizado, uma das empresas mais bem organizadas, né? Tinha um bom planejamento. Eu pedia um documento, estava tudo arquivado, documentos impressos eram todos digitalizados, tá? Era a empresa DHL, do Darlan, infelizmente ele faleceu, estava jogando futebol lá na Assembleia Paraense, teve um problema no coração, tinha 30 e poucos anos, mas ele era muito organizado. No final do ano passado, eu fiz uma consultoria numa fábrica não, num batedor de açaí, de uma senhora, jovem senhora, e, cara, eu fiquei muito impressionado. Tinha tudo anotado, tudo anotado. Então, quando você vai fazer uma consultoria num local que a pessoa... E olha, ela anotava tudo no caderno, tá, pessoal? Tudo que ela vendia, todas as despesas, todas as compras, tudo ela anotava. Então, quando ela tinha esse controle financeiro, foi muito bom a gente fazer uma DRE, né, que é demonstração de resultado de exercício, e calcular se ela estava tendo lucro ou prejuízo, entendeu? E calcular o custo fixo, o custo variável e fazer a formação de preços. Então, mas é muito raro, muito raro. Das empresas que eu tenho feito consultoria, a grande maioria não tem controle de nada, nada. Eu já fui em empresas que o dono não anotava nem o que recebia, nem no caderno. Mas se eu não tenho um caderno, aí o que eu fiz? Eu comprei, fui na papelaria, eu comprei esse caderno aí de movimento de caixa e expliquei para ele, ó, olha, senhor, quando o senhor vender alguma coisa, o senhor anota aqui, ó, entradas. Quando o senhor tiver despesa, o senhor anota aqui nas saídas. Tive que ensinar o beabá para a pessoa fazer e ter o mínimo do controle possível. Entendeu? Então a pessoa não tem noção nenhuma, né? Se está tendo lucro, prejuízo, se o funcionário estiver roubando, também não tem noção nenhuma. Tá? Bora continuar então, né? Tá tudo bem até aqui ou não? Tá tudo beleza? Ok, Sim, professor. ok. Bom, então, muito bem. Mudou de slide ou não? Mudou? Mudou, professor. Está em funções administrativas, está em planejamento e organização. Ah, então leia para gente, Lívia, por favor. Planejamento.
Pensar antecipadamente nos objetivos e decidir pelas ações apropriadas para atingir esses objetivos. Organização. Definição da estrutura organizacional com a alocação dos recursos e estabelecimento das relações de hierarquia. Subordinação, autoridade e responsabilidade. Ah, ok, obrigado. Então, planejamento, já trabalhamos bem, né? Ele é pensar antecipadamente, é decidir pelas ações, né? Planejar é também estabelecer metas. Anota aí, o que é planejar? Estabelecer metas, né? Então, a organização, ele tem a ver com a estrutura, alocação de recurso, o dinheiro, como é que a gente vai alocar esse dinheiro, esse recurso, né? O estabelecimento das relações de hierarquia, subordinação, autoridade, tudo isso tem a ver com organização. Opa, passei muito. Ok, ok. Direção e controle. Quem é que pode ler para a gente? Direção e controle. Sim, pessoal, quem pode ler para a gente? Eu, professor. Então tá, leia. Direção, utilizar os recursos sobre sua responsabilidade de forma eficiente para se atingir os objetivos. Saiu, professor. Ah, saiu, né? Ah, desculpa, foi mal. Pera. Ok, Gabi, continua. Controle, medir e comparar os resultados obtidos com os previstos no planejamento, possibilitando a avaliação de desempenho e a correção dos desvios. Tá, então, o conceito de direção é utilizar os recursos sob a sua responsabilidade de forma eficiente para se atingir os objetivos. Tá? Então, o conceito de direção tem a ver com utilizar o recurso com responsabilidade, né? E de forma eficiente para atingir os objetivos. Tá? E o que é controle? Controlar tem a ver com medir, né? Controlar é medir e comparar os resultados obtidos com os previstos. Então, você coloca o valor lá no seu planejamento e agora você vai controlar, que é para saber se aquilo que foi orçado, quanto que foi realmente executado. Então, isso tem a ver com controle, né? Medir e comparar os resultados com os previstos no planejamento, possibilitando a avaliação de desempenho e a correção de desvio. Então, o que quer dizer avaliação de desempenho? Avaliação de desempenho é exatamente você comparar aquilo que foi planejado com aquilo que foi executado, e com isso você vai corrigir os desvios, né? O que precisa ser feito para que você possa atingir as metas. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta até aqui ou não, pessoal? Ok? Muito bem. Por enquanto, nós estamos na parte da teoria, né? Eu sei que vocês preferem mais os cálculos, né? Então, tenha um pouquinho de paciência, que mais lá na frente a gente vai entrar nos cálculos, tá? Então, mas é importante esses conceitos teóricos. Tá? A teoria, ela vai dar para a gente um embasamento dos cálculos que nós vamos fazer lá na frente, tá bom? Então, vamos continuar. Então, o planejamento, ele é um processo permanente. Então, você não é que você vai planejar uma vez e vai ficar por isso mesmo. Não, o planejamento tem que estar sempre contínuo, né? Tudo que você planeja dá certo, hein, pessoal? Hein? Não, professor. Não, né? Nem sempre. Tem fatores externos, né? Por exemplo, vocês acham que as empresas planejaram que a gente ia ter uma pandemia? Não, né? A pandemia não estava no planejamento, né? Aí o que acontece? Muitas empresas quebraram, né? Claro, né? Ninguém estava esperando. Pegou muita gente de saia curta, tá? Então, o planejamento é uma coisa contínua. A gente tem que estar sempre planejando, né?
planejar a nossa vida, as nossas metas, né? De repente, a sua vida toma um rumo que você não estava esperando, e aí você tem que fazer novos planejamentos, novos estudos, enfim, eu acho que isso faz parte da vida, né? O planejamento, ele é contínuo, tá? Ele é sistêmico, né? O que quer dizer sistêmico? Sistêmico. Vocês já tiveram com a professora Ellen, teoria do sistema. O que quer dizer sistêmico, né, pessoal? Um de cada vez, um de cada vez. O que é sistêmico? O que é sistêmico? Estrutural. A Mel está dizendo que é estrutural, né? Então, o sistêmico, ele dá a ideia de que o planejamento envolve toda a empresa, tá? O sistêmico, ele tem a ver com todo, certo? Então, por isso que ele fala que ele é sistêmico e interativo, né? O planejamento, ele envolve toda a organização, certo? Envolve todos os departamentos. É nesse sentido, de sistêmico e interativo, ok? Ele é voltado para o futuro. Então, quando você planeja, você está olhando para o futuro. Faz sentido para vocês? Quando você planeja, né? Você está pensando no futuro, certo? Quando você fala em planejamento, por exemplo, planejamento estratégico é um planejamento de curto, de médio ou de longo prazo? Pessoal, planejamento estratégico é curto, médio ou longo prazo? Planejamento estratégico. Longo prazo, é longo prazo, certo? Quando você fala em planejamento estratégico, é longo prazo, longo prazo. Ok? Tá? Então, vocês têm planejamento de longo prazo na vida de vocês? Vocês já sabem o que vocês querem fazer? Ah, você tem, Mel? Qual é o seu planejamento para daqui 10 anos, Mel? Quem é que tem planejamento estratégico? Como é que você se vê? O que que você espera? O que que você espera da vida de vocês daqui 20 anos? Como é que você se vê daqui... Daniele, como é que você se vê daqui 20 anos? Hein, Daniele? Todo mundo fique à vontade para falar, tá? Gabriele, Gabi, professor, não estou conseguindo falar agora. Tá bom, Dani, ok. Beleza, mas pode escrever também. Tobias, como é que você se vê daqui 20 anos, Tobias? Como é que você se vê daqui 20 anos? Matheus, vamos lá, Matheus. Mas, pessoal, vamos fazer a aula interativa, né? Só o professor falando é muito chato, só o professor falando, né? Vamos interagir mais. Vamos lá. Você já escreveu, Mel? Deixa eu ver aqui. Professor, não estou conseguindo, Daniele. Sim, pessoal. Está morando sozinha, independente financeiramente falando. Ó, Mel, ela já está pensando na independência, o ideal é você colocar isso de forma mais específica, tá? Ok? Por exemplo, o que é ter independência financeira? Você quer ter um salário mensal de quanto? Hein? O que é para você ser independente financeiramente falando? Quanto vocês querem ganhar por mês? Escreve aí no chat. Daniele, Tobias, Matheus, Mel, Gabi.
Lívia caiu, foi? Quanto é que vocês esperam ganhar por mês? Qual é o sonho de vocês? Anota aí. Tá, mas o máximo também não é específico. O máximo, né, tem que colocar um número. Eu quero ganhar 10 mil por mês, 5 mil. Formado, trabalhando na minha área, economicamente estável, com uma casa própria. Ok. Matheus já colocou casa própria, tá bom. Ó, 15 mil. 15 mil. Tobias, 13. 13 mil. 15 mil. Trabalhando 2 horas. Gabi quer ganhar bastante e trabalhar pouco, né? Coisa boa, né? Ter meu próprio apartamento. Ok, beleza. Ter meu próprio apartamento. Ok. Ter meu próprio apartamento. Ok. Que mais? Ó. Oi, Lívia, tudo bem? Oi, Tudo bom? professor, tudo? A internet Eu caiu. perguntei, eu perguntei para a turma qual é o sonho do salário. Quanto você gostaria de receber por mês? Quanto? Ah, professor, uns 50 mil tá bom. Legal, 50 mil, né? Legal. A maioria colocou 13 mil, 15 mil, né? Muito bom. Ora, vocês acham que é possível ganhar 15 mil? Claro que é. Tem gente que ganha 15 mil, tem gente que ganha mais. Então, a pergunta é, o que que eu preciso fazer para daqui a alguns anos chegar lá? E aí, pessoal? O que que vocês acham que você precisa fazer para você chegar nesse patamar? Lá na frente de ganhar 10, passar no concurso. Tá, tudo bem, Mel, ok. O que que você precisa fazer, Mel, para passar no concurso público? Se formar, trabalhar muito. Estudar muito. Estudar muito. Ok. Muito bem. É isso aí. Então, ó, estudar e me especializar cada dia. Legal. Concordo totalmente com vocês. Uma coisa que eu aprendi nessas Olimpíadas é que não existe medalha olímpica sem treino. Vocês acham que algum medalhista olímpico chegou lá sem treinar? O que vocês acham? Não, né? Pô, é impossível, pô, porque o nível, a qualidade desses atletas é uma coisa de alta performance. Então eles treinaram muito, né? Ah, vocês acham que aquela fadinha lá, né? Aquela meninazinha lá, vocês acham que ela não treinou skate? Hein? Vocês acham que ela só brincou? Pô, treinou muito, pessoal. Caiu muito. Caiu muito. Uma que ganhou medalha, não lembro se foi de prata lá no Japão. Eu não sei se foi prata ou bronze no skate lá no Japão. Ela sofreu um acidente gravíssimo nos Estados Unidos. Mostrou ela na cirurgia, ela se quebrou todinha, a menina, a bichinha, né? Esse pessoal que nada na piscina, vocês acham que eles treinam ou não, hein, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Né? Aquelas meninas na ginástica olímpica, aquela Rebeca de Andrade que ganhou uma medalha de ouro e prata, vocês acham que ela treinou bastante? Sim ou não? Hein, pessoal? Né? Poxa, treinou muito, né? Quem é o maior medalhista olímpico de todos os tempos? Quem é a pessoa que ganhou a maior quantidade de medalhas olímpicas? Só na China ganhou 8 medalhas na natação. Quem é, pessoal? É?
Vocês anotaram aqui? Alguém anotou? Quem é o maior nadador? Vocês lembram o nome dele? Hein? É o Michael Phelps. Michael Phelps. Só na Olimpíada da China ele ganhou 8 medalhas de ouro, né? Aqui nessa Olimpíada do Japão, um outro americano chamado Caleb Dressel, ele conquistou 8 medalhas. 8 medalhas. Cinco medalhas de ouro. 5. Né? Então, esse pessoal treina todo dia. 6 horas, 7 horas, todo dia. Né? Aquelas meninas da Rússia, da China, Bulgária, elas treinam horas todo dia. O pessoal pega essas menininhas, bem pequenininha, com 7 anos de idade, e fica 7 anos, fica 10 anos treinando, 12 anos treinando, para chegar num nível de perfeição. Tá? Então, a gente admira muito a pessoa ganhar medalha, mas nós temos que lembrar que por trás de uma medalha tem muito treino e dedicação. Então, a mesma coisa, o desempenho profissional de vocês. Vocês podem atingir o sonho de vocês. Ter um bom apartamento, comprar uma casa, uma fazenda, ter uma renda mensal de 10 mil, 15 mil, ou até 50 mil, como a Lívia falou, mas, poxa, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que... Não faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim, né? Temos isso mesmo. Temos que fazer a nossa parte. Então, é isso aí. Bora continuar, então. Ok? Então, planejamento é um processo permanente. Ele é sistêmico, interativo, voltado para o futuro e visando a tomada de decisões. Então, planejamento, ele é uma ferramenta de gestão que você vai utilizar para tomar decisões. Não pode ser com base no achismo, certo? Qual é a finalidade? Selecionar entre várias alternativas um curso de ação. Então, quando você planeja, você tem uma série de ações que você pode tomar, e como você tem alternativas, você vai escolher qual é a melhor opção, ok? Tá? Então, isso é muito importante, né, em relação à finalidade. Outra coisa também, a finalidade do planejamento é alocar eficientemente os recursos. E quando eu falo de recursos, são recursos humanos, materiais e financeiros. Então, quando você tem um planejamento, você consegue distribuir melhor, alocar melhor os recursos e coordenar atividades para a realização dos propósitos desejados. Ok? Muito bem. Então, o planejamento são decisões no presente com vistas à consecução de objetivos específicos no futuro, né? Então, o que faz parte do planejamento? O que nós temos que fazer, quando nós vamos fazer, aonde nós vamos fazer, quem vai fazer, quem é o responsável, quanto vai custar. Então, quando você responde essas perguntas, você está fazendo o seu planejamento. Pode ser de curto ou pode ser de longo prazo. Ok? Tudo bem. Planos. O que são planos? Planos são a expressão formal do planejamento, com detalhamento dos objetivos a serem alcançados e os meios para atingi-los. Então, nós temos aqui plano de vendas, plano de produção, etc. Ok? Aqui nós temos o orçamento. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Deixa eu interromper.